Amém. Pode, Senhor, irmãos? Amém. Vamos à palavra. 1 Reis, capítulo 21. Hoje passei a tarde meditando sobre esse texto e eu quero compartilhar 2 pontos com vocês, 3 pontos. Primeiro, a síndrome de Acabe, como ele confundiu o valor com preço. Segundo, dar preço a valores eternos. E terceiro, Nabote e a sua herança. Nabote não vendeu a sua herança. 1 Reis capítulo 21, versículo 1 ao 7, diz assim: Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, o rei Acabe disse a Nabote: Como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus pais. Então, Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se e virou o rosto e não quis comer. Qual é o seu problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse em sua videira ou que trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel, não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Até aqui. E eu quero meditar com vocês. Abimael França escreveu uma frase uma vez, uma frase que na verdade é muito simples. E na verdade é muito óbvia também, mas eu quero iniciar a mensagem com ela. Abimael França diz: herança é direito de filhos. É muito óbvio, é muito simples. Só que há uma profundidade nisso. Porque se herança é direito de filhos, então nós temos que entender, primeiro, que nós somos filhos. Segundo, quem é o nosso pai. E então nós vamos reconhecer aquilo que o pai deu a nós. Então, a gente não vai valorizar valores eternos ou valores divinos se nós não sabermos e não reconhecermos que Deus é nosso pai. Então a gente vai levar de qualquer jeito. A gente vai fazer negócios, ou qualquer negócios com ele. Então, Abimael França diz: herança é direito de filhos. Em nossos pesos e medidas, nós estamos invertendo alguns valores. Valores esses que são valores da qual Deus deu a nós. Valores esses que são inegociáveis. E quando nós lidamos com valores inegociáveis, mesmo assim, nós temos uma tendência de querer precificar aquilo que é inegociável. E tanto é que quando nós lemos Mateus capítulo 6 e versículo 33, muito conhecido por todos, que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós lidamos com valores, nós acabamos crendo que o que Jesus está dizendo aqui é: viva na correria. E ache algum espaço no teu tempo para buscar as coisas do reino de Deus. Ache algum espaço no teu tempo para buscar a justiça. Mas vive da correria.
preocupado com o dia de amanhã. Preocupe-se com as demais coisas, enquanto no seu tempo, vai buscando o reino. Ache alguma coisa para buscar a justiça. É isso que está escrito? Não é. Jesus não está abrindo espaço para buscar as demais coisas. Jesus está dizendo seriamente: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Só que nós negociamos esses valores de buscar o reino. Nós negociamos esse valor de buscar a justiça, porque nós estamos preocupados com um amanhã. E se preocupar com o amanhã não nos gera fé. Se preocupar no amanhã nos gera ansiedade. E a ansiedade, ela é inimiga da fé, pois ela rouba a nossa fé. Só que, como aquele que entende os valores eternos, como aquele que entende os valores divinos, entende, guarde isso no teu coração, e leve essa palavra para a tua casa, que enquanto você cuidar das coisas de Deus, Deus também cuida das suas coisas. Quanto mais você investe no reino de Deus, o Senhor do reino também investe em você. Então buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, não se trata de eu vou fazer a minha correria e quando der espaço eu vou fazer alguma coisa para Deus. Não, buscar primeiro o reino dos céus não interessa com o que vai acontecer amanhã. Eu sei quem eu tenho crido e Ele cuidará de mim enquanto eu estiver na sua casa cuidando de suas coisas. Se aplique no reino, se aplique em sua justiça. E é exatamente isso que é reconhecer a herança. Porque se Deus te deu algo, dizendo, você é meu filho, estou dando algo por herança, por que você está negociando com tempos terrenos? É mais válido para você ficar 5 horas em redes sociais do que 30 minutos em oração. É mais válido. É mais válido o excesso de preocupações com o pagamento dos boletos de amanhã do que a confiança plena no hoje. Jesus disse, basta cada dia o seu. Irmão, é todo dia. É todo dia. E posso ser sincero com você, um amanhã não existe. Um amanhã é uma utopia. Fale para alguém, amanhã eu te pago. Ele fica, amanhã. Se amanhã chegar nunca. Amanhã é uma utopia, irmão. Buscar o reino não é amanhã, buscar o reino é hoje. Basta cada dia o seu mal, cuide de hoje. Busque hoje. Se aplique hoje. Ore hoje. Jejue hoje. Leia e medite na palavra hoje. São valores inegociáveis, o qual nós estamos perdendo a sensibilidade delas. Tudo bem, você às vezes tem que chegar atrasado num culto ou faltar um culto por conta do trabalho, tudo bem, mas deixar de estar na presença de Deus por conta das atividades terrenas, há um problema nisso. Como diz o pastor, já é clichê falar da pandemia, mas quantas pessoas não vieram ao culto dizendo que a pandemia estava terrível, mas estava nos trabalhos, estava nas lotéricas, estava nos mercados, e aí para isso não tem problema. Percebe como a gente vai invertendo os valores? Eu lembro meu pai pastoreando uma congregação. Ele não recebia mensagem na segunda, na terça, quando chegava na quarta, no dia de culto, ele recebia várias mensagens. Hoje começou a me dar um negócio que eu acho que eu não vou poder estar no culto hoje.
Daí meu pai fala, engraçado que na segunda não me ligou, na terça não me ligou, mas na quarta, no domingo, sabe o que é, irmão? Eu vou ser bem radical nisso. Quando a gente está mal, a gente não sai do trabalho porque está mal. Mas, em questão da presença de Deus, muitos têm saído por conta de um problema. Se o negócio está pegando no teu trabalho, tu suporta. Não, é o meu ganha-pão. Mas é um problema dentro da igreja, você já pula fora. Percebe como nós estamos invertendo os valores? Esse é o pós-modernismo, o século 21, que confunde valor com preço. E aqui eu anotei uma frase de Friedrich Nietzsche: tem tão pouco valor tudo aquilo que tem preço. Tem tão pouco valor tudo aquilo que tem preço. Primeira lição que nós aprendemos aqui nessa história. Primeiro, a síndrome de Acabe, confundindo valor com preço. Vamos lá no texto? 1 Reis, abre lá, irmão. 1 Reis, capítulo 21. E nós vamos ler o versículo 2. Olha o que diz. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2. Certo dia, Acabe disse a Nabote. Acabe é um rei, tá? Disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta para mim. Em troca, darei uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Qual é o problema daqui? Nenhum. Acabe tem direito legal em lançar uma oferta. Só que o problema não está na oferta proposta por Acabe, mas é Acabe não entender o valor que tinha a vinha. Resposta de Nabote no versículo 3. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi de meus pais. Acabe lança uma oferta. A oferta é válida? A oferta é válida. Se for parar para pensar, a negociação, o Nabote estaria ganhando mais do que Acabe, porque Nabote recebeu a proposta no sentido de que eu darei uma vinha melhor. Falando disso aqui, é até mais vantajoso. Só que tratando de valor, não de preço, tratando de valor, Acabe não entendeu. Não, isso aqui é a herança de meus pais. Isso aqui eu não vendo. Isso aqui eu não negocio. E Acabe confunde isso. E a problemática do texto é justamente ele ofertar aquilo que não está vendo. Meu pai sempre diz essa frase: tudo tem preço, mas nem tudo está à venda. E por ele não entender isso, por ele querer precificar aquilo que tem um valor inegociável, ele entra em parafuso. Não, eu acho que você não entendeu, eu te dou uma vinha melhor. Não se trata de ser melhor. Isso aqui é herança de meu pai. Isso aqui é inegociável. Você pode dar qualquer preço, isso aqui tem um valor inegociável. Tudo tem preço, mas nem tudo está à venda. Cuidado, irmão, com as propostas feitas pela tua família, com as propostas feitas pelo teu ministério,
com as propostas feitas pelo teu chamado, com as propostas feitas pelo seu tempo de devoção. Isso não está à venda. Tua família não está à venda. Teu tempo com Deus não está à venda. Teu ministério não está à venda. Tua chamada não está à venda. Teu dom não está à venda. Teu talento não está à venda. Conheço muitas pessoas que abrem a boca para cantar a Deus, mas saindo daqui, abrem a boca para cantar ao mundo. Não está à venda. Não está à venda a tua família. Não negocie, isso são valores inegociáveis dados por Deus. E há uma proposta diabólica, ideológica, para que venha corromper a família. Não venda. Não negocie. Então não confunda, não tente precificar aquilo que tem valor. Não tente precificar aquilo que é herança. Sabe um texto bem claro sobre preço e valor? Judas. Judas, quando olha para Jesus como alguém que vem a suprir as suas expectativas. Mas quando percebeu que Jesus não supriria as suas expectativas humanas, o que acontece? Judas vende Jesus por 30 moedas. Porque se não atende a minha expectativa, vale qualquer preço. E isso não está muito longe da nossa realidade. Nós temos vendido Jesus por menos de 30 moedas. Ao tempo que nós estamos hoje, é tempo de orar mais. Ao tempo que nós estamos hoje, é tempo de clamar um pouco mais. Tem o pastor Heber conheceu, o pastor Luiz Antônio. Ele pregou nos Gideões, dizendo: eu estava no meu quarto, eu tive a visão, e Deus me falava: Luiz Antônio, ore um pouco mais. Um homem que já orava horas e horas, um homem que já jejuava por muitos dias, e Deus estava dizendo: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagre um pouco mais. Já era um homem de devoção, já era um homem entregue. E às vezes eu me pego pensando o quanto eu devo me dedicar cada vez mais. Porque a todo momento nós recebemos algum tipo de proposta, seja ela escancarada, seja ela sutil. Não, é só uma assistida. Não tem problema nenhum. É só uma ficada. Não tem problema nenhum. É só uma saída. Não tem problema nenhum. Postei no meu Facebook algo mais ou menos dessa forma: o diabo não te fará cair em grandes perversidades. Só do fato dele tirar a sua atenção já é suficiente para você trilhar o inferno. Você pode estar aqui, pode estar presente, mas se a tua atenção não está aqui, não adianta. O diabo não precisa te tirar da igreja. Não precisa. Só tirar a sua atenção. Que diga Eutico, que estava no culto, mas estava em uma janela dividindo atenções. E quando ele cai para o lado de fora, muito cuidado, porque o sono revela onde seu coração está. Então quando ele dorme, ele cai para o lado de fora, mostrando que a sua maior atenção estava pendendo para o lado de fora.
Se atente mais, irmão. Não tente precificar aquilo que tem valor. E eu anotei outro ponto aqui dizendo: reconhecer o valor do sangue de Jesus. Primeiro você deve ver o quão terrível você é, o quão pecador e imundo você é, e culpado. Porque quanto mais você se vê imundo, mais valor dará o sangue derramado na cruz que foi pago. Lucas capítulo 7, versículo 41, conta a história daquela mulher que se lança aos pés de Jesus. E talvez a pergunta é: isso não é exagero? Desperdício de dinheiro? E aí Jesus conta a parábola de 2 devedores, um que devia mais, um que devia menos, e a pergunta de Jesus é: qual deles ama mais? E aí a resposta foi: aquele que foi mais perdoado. Então, quem é mais perdoado, mais ama. Quanto mais eu me enxergo num ponto de imundície, eu vejo o quão pecador eu sou e o quão culpado eu me torno. Quando eu olho para Cristo na cruz e vejo o sangue derramado, eu dou mais valor àquele sangue. Então eu não posso beber do sangue, tomar do cálice, comer do pão que representa o corpo de Jesus de qualquer maneira. Eu tenho que lembrar desse dia, porque eu não era nada. Eu era alguém inimiga de Deus, destituída da glória de Deus, mas Ele decidiu pagar com o próprio sangue a minha vida, e hoje eu só sou salvo porque Ele morreu naquela cruz. Se a gente não entender isso aqui, irmão, não adianta cantar sobre a salvação, não adianta falar sobre a salvação, se a gente não reconhecer que nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Não adianta. Isso que é valor, isso é preço. Não dá para precificar o sangue de Jesus. Segundo ponto: dar preço em valores eternos. É exatamente isso que Acabe está fazendo. Ele está querendo precificar isso que não está à venda, que é eterno. A igreja primitiva morria pela fé em Cristo, mas a igreja moderna negocia. Não negocia, irmãos. E o problema de muitos que frequentam a igreja é dar valor àquilo que consegue precificar. Ao sair daqui, qual é a primeira coisa que você faz? Ao acordar, qual é a primeira coisa que você faz? Ao dormir, qual é a última coisa que você faz? A Bíblia não diz, medite às vezes na palavra. Não, a Bíblia diz, medita nela dia e noite. Meditação tem muito a ver com ruminar. Já ouviu essa expressão? Ruminar. Quando o animal mastiga, engole, e depois de engolir volta a boca e mastiga e vai ruminando. A meditação na palavra é isso, é o ruminar. Sabe o que é interessante? A gente anotar toda a palavra liberada aqui, para a gente ruminar durante a semana. Todo o ensino passado aqui, a gente se dedicar para ruminar, porque esse ruminar há crescimento, há fortalecimento, há amadurecimento. Se a gente se dedicasse mais à palavra, como a gente se dedica a tantas coisas terrenas. Tem muita gente com o coração, com a vida hedonista, em busca do prazer.
em busca da satisfação. E nessa busca de prazer e na satisfação, ela faz qualquer negócio. Qualquer negócio. Vou te contar uma história real. O ano passado, um rapaz me ligou. Eu era segundo líder lá em Colombo. Um rapaz me ligou, falando bem assim: cara, eu estou enrascado aqui. Me desculpa a expressão bem chula, mas foi a expressão que ele usou. Eu estou enrascado aqui. Eu estou saindo com uma menina, estou indo para um motel, e eu quero que se ore para que eu não consiga chegar lá. Eu falei: você quer oração por aquilo que você não quer mudar? Parece ser fora do comum isso, mas isso acontece. Talvez não seja tão radical em nossas vidas, mas às vezes acontece coisas pequenas como essas, que tem o mesmo grau no mundo espiritual, é a mesma abertura de brecha no mundo espiritual. Não, eu não quero chegar lá. Então por que saiu de casa? Então por que fez isso? Então por que negociou? E depois, obviamente, chegou lá, me mandou mensagem para mim: estou arrependido. Eu falei: não faz sentido o que você está fazendo. A postura não se toma depois que você decide fazer, a postura se toma antes. Porque daí não é arrependimento, é remorso. Eu fiz, ai Senhor, me arrependa. Eu me arrependo, Senhor, me perdoe, amém, estou perdoado. E faço de novo, Senhor, me arrependo, Senhor, me perdoe, estou perdoado. Vou lá e faço. Está vendo como foge? A decisão de mudança não é essa. A decisão de não negociar valores eternos é essa. Vai, não. Deita, não. Fuma, não. Mas você não fazia? Fazia. Você não fumava? Fumava. Você não se deitava? Me deitava. Você não praticava? Praticava. Por que agora você não faz mais? Eu conheci os valores eternos. Sei quem é meu pai. Me lembra o filho pródigo. Pai, me dá parte da herança da qual me pertence. Pega a parte da herança e vai. E negocia. A Bíblia diz que ele se deitou com meretrizes. E depois, quando volta, um negócio muito interessante. Muita gente acha louvável a atitude dele voltar, né? Só que ele não voltou pelo pai, ele voltou pela fome. Porque a primeira consciência dele foi: quantos dos trabalhadores de meu pai tenho que comer e eu aqui passo fome? Então ele volta pela fome. E minha avó sempre dizia isso. Quando eu falava: vó, eu não aguento mais, eu vou sair de casa. Minha avó fala: vai, tuas pernas te levam, tua barriga te traz. Porque quebra de princípio te leva à fome. Quebra de princípio te leva à escassez. Irmão, sabe qual é a maior prosperidade em nossas vidas? Não é quanto mais eu orar a Deus, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. Não, é quando eu começo a cumprir princípios. Princípio de honra, de obediência. Princípio da lealdade. Quando eu começo a cumprir princípio, eu sou próspero.
A minha oração se trata de devoção, de relacionamento. Não é uma busca por algo, é relacionamento. Porque se eu quero alcançar as bênçãos de Deus, eu tenho que cumprir princípios. Já parou para prestar atenção como tem pessoas que não oram o tanto como às vezes uma pessoa que ora muito, parece que ora 10 horas por dia. Aí a outra pessoa já não ora tanto, mas é uma pessoa próspera. Só que o relacionamento dela está escasso, tem que haver equilíbrio. Ela precisa ter o relacionamento na mesma proporção que cumpre princípios. Do outro lado tem uma pessoa que parece que é espirituosa. Não é nem espiritual, é espirituosa. Ela vê anjo em tudo, vê demônio em tudo. Ela quer voar com os anjos. Sabe, aquela pessoa que é espirituosa, que tem profecia para todo mundo. Só que é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não é próspera, que não cumpre princípios. Então tem que haver equilíbrio. E tudo isso são valores que a gente não deve negociar. Meu pai sempre dizia: se teu pai falar não, é não. Se a tua liderança falar não, é não. Se o teu pastor falar não, é não. Só que a gente quer negociar. E aí, nós vamos para o ponto de Nabote, para partir para o encerramento. A proposta pode ter sido sem má intenção, porém não negocie a herança eterna. Eu gostaria que carinhosamente você olhasse para esse irmão que está ao seu lado e dissesse para ele: a sua vinha, pode dizer em voz alta, a sua vinha não é horta. A sua vinha não é horta. Nabote, é que fica bom para mim, para eu fazer uma horta para mim. A minha vinha não é horta. Isso aqui quem me deu foi Deus, e Ele disse que é vinha. Ele não disse que é horta, isso aqui é vinha. Não, mas se você se encaixar ao nosso grupo, não. Isso aqui não é horta. Isso aqui é vinha. Tua família é uma vinha, não é horta. Jonatas, mas eu vou deitar com essa mulher, a minha esposa não vai ficar sabendo, são apenas alguns minutos. A tua família não é horta, é vinha. Não troque a sua esposa por alguém lá fora acreditando que a horta é mais interessante que a vinha. E ao contrário é a mesma coisa. Teus filhos é vinha, não é horta. Não amaldiçoe teus filhos com tuas palavras. Meu filho, desculpa a expressão, meu filho é uma desgraça. Quantos pais têm dito isso? E colhe filhos assim. Teu filho é vinha. Profetize, meu filho é uma bênção. É vinha. Filhos, respeitam e honre teus pais. Então meu pai não me entende, a minha mãe não me entende. Eu tenho tantos pensamentos que eles não entendem. Talvez eles estão entendendo mais do que você. Eles enxergam um caminho mais longe do que você. Se eu dependesse de todas as minhas escolhas, eu nem aqui estaria.
Mas foi um homem chamado Daniel Pedroso e uma mulher chamada Thelma Pedroso que dizia: não, não é por aí, é por aqui, meu filho, e é por isso que aqui estou. Que profetizaram dizendo: meu filho é uma vinha, não é horta, não negocio. Quando teu pai dizer cuidado com más companhias, cuidado com más companhias, ele está falando de uma visão. Tua família é vinha, tem valor, lute por eles. Não jogue seus filhos fora, teu pai fora, tua mãe fora, tua esposa fora, porque já não atende mais às suas expectativas, lute por eles. Segundo ponto, teu ministério é uma vinha. Dons e talentos são bênçãos dadas por Deus para o seu desenvolvimento e para o avanço do reino. Irmão, não romantize a timidez, viu? Tem gente romantizando a timidez para não entrar na obra. Não romantize a timidez, o qual a palavra traduz como covardia. Coragem. Você tem dons, você tem talentos de Deus. Teu ministério é uma vinha. Eu conheço muitos músicos que tocam aqui, mas também tocam lá, porque para eles vale mais quem está precificando. Não. Já dizia aquela historinha: quem está em cima do muro está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Já ouviu essa historinha? Um anjo de um lado, um diabinho do outro. E o anjo dizendo: vai, pula para cá, pula para esse lado. O inimigo parado, não falou nada. E aí o rapaz em cima do muro disse: o anjo está se esforçando um monte, gritando para eu pular, e você não fala nada. Ele falou: é porque o muro é meu. Então tome uma atitude. Tome uma atitude perante aquilo que Deus te deu. É vinha, não é horta. Eu já contei aqui sobre pessoas que são como um microfone que está martelando em um prego. Eu já contei aqui. Se a gente pegar esse microfone e tentar martelar um prego, a gente vai acabar com o microfone. Pode até conseguir martelar um pouco, mas vai acabar com o microfone, porque o microfone não foi feito para martelar, o microfone foi feito para amplificar a voz. Então, sabe o que é fracasso? Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Foi forte essa frase. Fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Então pare, irmão. Deus te chamou para fazer um negócio. Deus te deu dons e talentos para cumprir a vontade dEle. Vai e faça. Teu ministério é uma vinha. Terceiro, tua igreja, tua comunidade é uma vinha. Mas a igreja aqui está cheia de problemas. Glória a Deus, nós somos seres humanos. É por isso que nós estamos aqui, para nos refazer. Aos pensamentos problemáticos, a igreja do vizinho parece sempre melhor, não parece? Até você chegar lá. E eu já disse isso aqui também. É melhor você ficar com os teus problemas aqui, que a gente já te conhece, do que você levar o problema para outra comunidade. Tua igreja é uma vinha. Participe, contribua, se engaje, busque.
Trabalhe na sua igreja, na sua comunidade. Para o pastor? Não. Primeiro, para o reino. Segundo, para o teu desenvolvimento em Cristo, para a tua maturidade. Eu sei, eu vou contar um pouco da cabeça do meu pai. Quando meu pai sentava em uma reunião de obreiros e ouvia da boca da liderança e dos pastores que a sua comunidade, que a sua congregação não era tão contribuinte, não era tão engajada, a ideia dele não era de resultado, mas era a dor no coração de ver uma igreja que não tinha entendido o reino. E aí ele começou ensinos bíblicos a respeito de prosperidade, não prosperidade financeira, é uma delas, mas a prosperidade no sentido de entender o reino, do que Jesus fala, é melhor dar do que receber, entender, e não dar o dinheiro, mas a entrega de vida, servir o outro, servir o próximo, servir a igreja. Quando o pastor fala aqui que o sonho é ver esse altar cheio de cestas básicas, de alimentos, não é uma coisa, irmão, de resultado. Isso aqui não é uma empresa, mas é o entendimento de reino que nós estamos se engajando para o avançar do Evangelho. Quantas famílias são alimentadas por essa igreja? Por conta da tua contribuição. Quantas coisas já foram feitas nessa casa? Por conta da tua contribuição. Tua igreja é uma vinha, não troque, não venda, não negocie. E última coisa, os princípios de honra, obediência, fidelidade e compromisso. Honra, obediência, fidelidade e compromisso é uma vinha. Meu primeiro emprego foi como corretor de imóveis. E eu lembro que eu fiquei 5 meses sem vender nada. Eu falei, eu sou um corretor muito ruim. Ah, mas não vendi nada. E um dia, um cliente chegou a mim e foi conversando. A gente não fechou negócio, mas eu agi com lealdade com ele, falei a verdade para ele e agi com o princípio de lealdade. Semana seguinte, ele fechou comigo um imóvel a qual eu poderia ficar uns 5 meses tranquilo. Por que isso? Porque eu fui verdadeiro com ele, porque agi por um princípio, lealdade. Fui leal. Não custa falar a verdade. Não custa obedecer. Irmão, como é difícil obedecer, mas não custa. Obediência não é, sabe aquela criança birrenta que quando você fala não, ele faz, mas com birra, e faz outra coisa para te incomodar? Não faça isso, e sai gritando, esperneando. Obedecer é, tudo bem, eu entendi a visão e vou fazer exatamente isso. A obediência é um dos princípios mais maravilhosos que tem na Bíblia. Quando a gente fala dízimo, é obediência. Irmão, se você entender o princípio da obediência, está aqui a Chay, não me deixa mentir, a gente estava com algumas questões para resolver. E ao invés da gente pegar e fazer, o que nós vamos gastar, o que nós vamos ter que vestir, a gente pegou, sentou e falamos, o que nós vamos fazer para dar o dízimo esse mês? E não faltar com o dízimo esse mês. Irmão, foi só a consciência, no outro dia, né?
No outro dia, muita coisa começou a acontecer ao mesmo tempo. Barganha? Não. Foi só porque a gente colocou no coração o princípio da obediência. E Deus se encarrega. Porque a palavra mesmo diz para você fazer prova dele. E ele abrirá as janelas dos céus. Você tem medo que Deus mexa nos seus 90%? Princípio de honra, fidelidade, compromisso. Isso faz parte do teu caráter e te leva à prosperidade. Entenda primeiramente quem é o seu pai e procure reconhecer o que este pai te deu e agarre o que o teu pai te deu. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé. Guarde essa palavra em seu coração. Pode orar, pastor? Guarde essa palavra no teu coração. A sua vinha não é horta. Então decida lutar pelos valores que Deus te deu.